perceber no capítulo 108 do Pão Nosso e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 22, maneiras de orar. As maneiras de orar variam tanto na humanidade que nós temos em mente quantas igrejas existem, quantos credos existem no mundo inteiro. Difícil demais. Então vamos pensar assim, só no Brasil. Quantos credos existem só no Brasil? Aí a gente pensa só dos credos das cidades, né? E lá, nos índios, eles não têm seus credos também, suas crenças? Então, quantos credos existem no território brasileiro? Já pensaram? Cada tribo tem sua própria religião. É difícil repetir alguma, né? Nós temos centenas de tribos ainda vivendo em território brasileiro. É difícil demais. Então vamos pensar numa cidade como Goiânia. Quantas igrejas tem em Goiânia? Não, muito difícil. Então vamos pensar no Jardim Luz. Quantas igrejas tem aqui no Jardim Luz? Tem igreja evangélica, tem igreja católica, tem templo de Umbanda, tem templo kardecista como o nosso. Vixe, né? Tem muita coisa. Então veja que as maneiras de orar, a oração, ela é meio que universal, né? É muito difícil encontrar, eu não sei se a antropologia já encontrou, alguma sociedade humana que não tenha oração. Será que nós conhecemos alguma sociedade humana sobre o planeta Terra que não conheça o sentido de oração? Assim como sorrir é universal, chorar é universal, orar também é universal. E orar partindo daquela ideia, daquele conceito de você falar com algo que considera transcendente. Transcendente é algo superior a nós. Naturalmente, eu oro por alguma coisa que eu acredito que seja superior a mim. Eu não vou orar por outro igual a mim, a não ser para ajudar, né? Mas assim, orar com devoção é por algo, por alguma coisa, por uma entidade, por uma divindade que eu considero superior a mim. Isso nós encontramos em todas as sociedades humanas, está aí a antropologia que não me deixa mentir, que é uma ciência, né? O Espiritismo caminha junto com a ciência? Deve, sempre, é mandamento. Está lá no Pentateuco kardeciano. O Espiritismo caminha junto com as ciências. Espírita que vai contra a ciência não é espírita. Simples assim. Não, aí, desafiando a ciência, o que é isso? Então não leu Kardec. Abre o Kardec, vamos ler de novo o Kardec. Né? Como é que Kardec codificou o Espiritismo? Quem é que lembra como é que Kardec fez isso? O que Allan Kardec era antes de ser espírita ou codificador? Ele era o que mesmo? Ele era um cientista. Ele era um cientista dos mais questionadores, que duvidava de tudo, até da sombra. E foi por isso que ele foi investigar os fenômenos espíritas que aconteciam em Paris naquela época. Que negócio é esse ali? Deve ser charlatanismo. Vou lá ver se isso é verdade. E foi com esse espírito de investigar, com o espírito de um cientista. Então a doutrina espírita codificada, ela nasceu de um cientista. É por isso que não dá para ser espírita e contra a ciência. É uma abominação isso. É igual ser cristão e defender a tortura. Uai, não é perdoar em 70 vezes 7, oferecer outra face? Então como é que eu defendo a tortura? Não é não? É um contrassenso, não tem lógica. É como misturar água com óleo. Não se mistura, né? Não tem jeito. Então, mas apesar de a antropologia ter vasculhado praticamente as sociedades humanas do mundo inteiro, nunca encontramos, quero crer eu, uma sociedade completamente ateia. Não crê em nada. Ninguém naquela sociedade ora. Desconhecemos. As nossas ciências desconhecem. Todas as sociedades humanas oram.
Tem indivíduos que oram. É claro que algumas mais e outras menos. Qual que é o país mais católico do mundo? Qual, gente? Não é possível. Ah, é o Brasil, mas é por causa do tanto de gente, viu? Mas aí, se a gente for pensar assim, qual país? É o Vaticano, né? É porque o país inteiro é católico, né? É o Vaticano. O Vaticano é um país? É. E é lindíssimo e merece ser visitado, viu? Você passa 2 dias lá no Vaticano e não consegue ver tudo. Mas não é minúsculo? Não é tão minúsculo assim, não. O Museu do Vaticano você não consegue fazer em 2 dias, né? Então é muita coisa. País europeu mais católico, dizem que é Portugal, seguido da Espanha e por aí vai, né? Países menos religiosos na Europa, os países do norte ali, Noruega, Finlândia, são menos religiosos. A maior parte da população é ateia, não acredita em divindade, em Deus, em nada disso, né? Agora, tem boa parcela deles, cristã, islâmica, muçulmana e de outras denominações religiosas. Então, assim, mesmo que a maior parte seja ateia, existem entre eles, entre os noruegueses, os que gostam de oração, que gostam de orar, de falar com a divindade. Então, para cada país, língua, tempo, nós vamos ter maneiras diferentes de orar. Será que hoje nós oramos da mesma maneira que orávamos lá na Roma antiga? Será que hoje nós oramos da mesma maneira que nós orávamos lá no Egito Antigo? Porque no Egito Antigo a gente adorava primeiro o faraó, né? Se bem que tem gente adorando o faraó até hoje. Tem uns aqui hoje em dia que se passa, parece um faraó. Não, porque eu olho e falo assim, gente, não é possível que o povo está adorando esse homem desse jeito. Parece um faraó, né? Não é não? Adorai apenas o vosso Deus. Está lá na Bíblia, não fui eu que escrevi, não. Está na Bíblia. Está na Bíblia, né? Então, mas no Egito Antigo a gente adorava o faraó e uma infinidade de deuses, porque o faraó era um próprio Deus encarnado, um dos deuses, né? Então a gente tinha a Ísis, e aí tinha Osíris, e aí tinha Anubis, e um tanto de deuses, uma infinidade. Na Grécia Antiga do mesmo jeito, na Roma Antiga do mesmo jeito, até que o Império Romano adotou o cristianismo e se tornou um império intolerante perante as outras religiões, né? Então, adotou o cristianismo como religião oficial, mas não se tornou cristão de verdade no seio da sua população, porque não praticava os preceitos cristãos. Continuava jogando gente no Coliseu para morrer, brigando até a morte, para as feras devorarem. Então, não eram cristãos na essência. Aí, quando a gente fala deles, a gente pensa assim, eles, né? Quem eram eles? Quem eram eles, esse povo lá em Roma Antiga? Éramos nós que estamos aqui reencarnados hoje. Então não adianta jogar a culpa lá nos gregos, nos egípcios, não, era a gente. Se a gente acredita em reencarnação, então a gente andou por lá, ou vocês acham que não? Não, eu não. Eu nunca pratiquei aquelas práticas romanas antigas. É sério, irmão. Então, pode desencarnar agora, que você está pronto para ir para o mundo maior. Não é não? Não, se eu nunca pratiquei, eu posso atirar a primeira pedra porque eu não tenho pecado. Então você desencarna agora, por favor. E vá para o mundo maior, porque aqui não é seu lugar, aqui é lugar de pecadores. Aqui é lugar de quem deve ainda, de quem está aprendendo, né? Aqui não é lugar de santo. Quando eu vejo alguém falando assim com esse discurso de santidade, eu falo assim, mas para que você está vivo ainda? Eu falo, não, colega, desencarna. Vai embora, vai para junto de Deus. Você está perdendo tempo aqui no meio de pecadores, né? Não é não? Porque eu sei que eu sou pecador, eu estou aprendendo. Ixi, eu ainda tenho ira, eu ainda tenho... nossa Senhora, tanta coisa que se eu for relatar, acaba a palestra. Né? Então, não, estou aqui aprendendo ainda, tem muita coisa ainda. E é por isso que estou trabalhando numa casa espírita, toda terça-feira, né? Há mais de 16 anos, porque tem muito pecado ainda, né? Tem muito karma para ser desfeito. Como é que a gente desfaz karma? Se eu tirei a vida de muita gente numa vida, como fiz quando eu era um general romano, então o que eu devo fazer hoje em dia, nas minhas vidas daqui para frente? Mas se eu tirei a vida, o que eu tenho que fazer agora? É tão simples.
Salvar a vida, né não? Então, se eu prejudiquei crianças, o que eu tenho que fazer hoje em dia? Cuidar de criança, trabalhar com criança, não é não? Simples assim. Ah, então quer dizer que karma não é olho por olho, dente por dente? Nunca foi. De onde que você tirou essa ideia? Leu Kardec de novo. Nunca foi olho por olho, dente por dente. Se você cortou um braço, então agora seu braço vai ser cortado. Não. É só se você não colocar seu braço na obra cristã, na obra de Deus, para salvar a vida. Se você deixar seu braço inútil, aí pode ser que você sofra um acidente e perca ele mesmo. Ou venha um tubarão e coma ele. Agora, se você coloca aquele braço que foi motivo de escândalo, de tragédia, de miséria, a serviço do Cristo, a serviço da oração, então seu karma está sendo gradativamente redimido. Graças a Deus, né? Que a gente precisa ficar perdendo braço e perna. Então, vamos lá. Estamos aí. Como é que nós oramos? O livro lá no Pão Nosso, ele diz o seguinte, ó. Muitos crentes estimariam movimentar a prece, qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos. Ixi, tem até igreja que fala que é em 3 dias. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros preservam na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Deve ser espantado, né? Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Aí você vai e pede para Deus, ai Deus, nossa, coloca um carro na minha vida. Deus então é concessionária. Nossa Deus, coloca uma mulher, uma esposa na minha vida, linda, bonita, trabalhadeira, rica, fértil. Vai para o planeta, porque aqui é difícil o estudo. Não, coloca um homem na minha vida, um homem trabalhador, digno, pai de família, bonito, malhado, de academia, que venha numa Ferrari branca. Vai para outro planeta. Se vier na Ferrari branca, vai faltar alguma coisa. Né? Não tem o pacote completo. Não existe. Aí a gente quer que Deus arrume para a gente. Ah, porque agora eu estou sofrendo, porque eu tenho aqui uma úlcera no estômago, está doendo, então Deus tira de mim essa dor. Não! Ué, por que você adoeceu? Por que você tem uma úlcera no estômago? Não é lei de ação e reação? Então agora eu vou pedir a Deus, não, Deus tira tudo quanto é mal, doença de mentira, está amarrado, extirpado. Ué, então você não vai aprender nada, porque é por meio da doença que a gente aprende, da dor, já que a gente não vai pelo amor, não é? A gente não vai pelo amor espontaneamente, então aí vem a doença pela dor, e aí você para. Eu corria feito um louco quando eu tinha, sei lá, 27 anos, feito um doido, fazia inglês, espanhol e não sei o quê, e trabalhava de plantão, e fazia pós-graduação, e fazia 2 faculdades. Doido, fugindo de mim mesmo, é claro, né? Porque não quer enxergar a verdade. Aí veio um apendicite do dia para a noite, me botou em cima de uma cama durante 15 dias. Ali, ó. 15 dias. Você vai parar agora e ficar quietinha aí, orando. Orai! Orai e vigiai, porque não está fazendo nenhuma das duas coisas. Então, se você não para, a vida te para, a enfermidade te para, o seu karma te para, a sua necessidade de aprender te para, e a gente vai ter que orar em algum momento. E nós vamos ter que voltar. E ali naqueles 15 dias eu comecei a prestar atenção em mim. Né? O que esse louco queria da minha vida? O que eu estava fazendo na minha vida? O que eu queria? Eu estava aqui para quê? Para ter 300 cursos de pós-graduação? Falar inglês, espanhol, alemão e romeno? Qual que era o propósito disso tudo? Eu estava fugindo de mim mesmo, porque eu me achava feio, pouco atraente, não tinha relacionamento com ninguém. Aí a vida veio e falou assim, larga de ser bobo, vai namorar, né? Comer pizza, vai ao cinema, passeia, vai trabalhar numa casa espírita para ser mais feliz. Não é não? Aí teve todo um trabalho interno de autoconhecimento, né? De autoestima. Aí é só você cuidar do jardim que as borboletas aparecem, né? Pronto, resolveu o problema. Resolveu o problema, né? Aí agora o difícil era sair dos relacionamentos. Agora tinha demais. Né? Tinha de um extremo para o outro, né?
Mas a vida precisou me parar para que eu orasse, para que eu voltasse para a divindade. E o que eu mais fazia em cima daquela cama era orar. Orava para Nossa Senhora e chorava e pedia, porque toda vez que eu... Nossa Senhora, para mim, assim, aí eu começo a falar e já começo a emocionar, tá vendo? Então eu fui levar a minha sogra lá em Aparecida do Norte, né? Todo mundo acha bonitinho o fato de eu ser espírita e andar com a minha sogra católica para baixo e para cima, nas missas. Normal, super normal, eu sou devoto de Nossa Senhora, né? Então, chegamos lá naquela basílica, para variar, não tinha lugar para sentar. Alguém já achou alguma vez na vida um lugar para sentar lá? Pois é, não tem hora. Você pode chegar de madrugada que não tem, né? E aí, eu com inflamações no joelho, porque o joelho inflama porque eu sou inflexível, intransigente, arrogante, petulante. Então, o joelho é inflexível, porque a vida está dizendo assim, dobre-se, casquinha grossa. Mas não se dobra, né? Então, os joelhos inflamados. E aí chegou lá e eu caçando, nem que fosse uma beira de escada para sentar. Não tinha. E a minha sogra, eu vou assistir essa missa todinha que está começando. Eu falei assim, pronto, é agora que a minha vida acaba, meu joelho acabou o resto, né? E aí comecei lá, aquela abrição de boca que eu sempre tive nas missas, que hoje a gente sabe que é mediunidade, né? Aquela inquietação, aquela angústia. E aí eu comecei, minha Nossa Senhora, me alivia as dores. Eu não peço para retirar de mim as dores, mas pelo menos me alivie. Ou pelo menos que essas dores me façam entender o que eu preciso, que eu aprenda mais rápido, porque está doendo demais. E eu comecei a conversar, e eu comecei a cantar. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores. Junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. E eu só cantava, e as lágrimas corriam. E as lágrimas corriam. E a missa, eu nem sabia o que estava rolando em missa, não. Porque a minha forma de orar é essa, não é aquela. Gente, 15 minutos depois eu não sentia mais nenhuma dor nos joelhos. Mas por quê? Porque eu aprendi. Eu precisava de quê? De me dobrar. E o que eu fiz ali diante de Nossa Senhora? Em pensamento eu me ajoelhei diante dela. Eu supliquei. Eu me humilhei. A alma estava sendo sincera. Então, tupetudinho, seu joelho vai parar de doer agora, já que você aprendeu, né? Simples assim, né? E a minha sogra saiu maravilhada, falou assim, nossa, você ficou tão emocionado com a missa, né? Eu falei, foi, dona Gera. Não era a missa que me emocionou, foi o meu diálogo com Nossa Senhora. Foi isso que realmente tocou meu coração. Então veja bem que nós já estamos falando que não importa o templo, não importa a religião a qual você pertença, não importa se é espírita, católico, evangélico, da Umbanda, do Vale do Amanhecer, não importa. O que importa é a sinceridade com a qual você fala com Deus. Ixi, mas aí a coisa pega, né? Pois é, porque na maioria das vezes a gente ora sem sinceridade, da boca para fora. Palavras ao vento, palavras apenas, palavras pequenas. Nós temos que orar com o coração. E nesse ponto eu admiro os nossos irmãos evangélicos. Não admiro. É claro que alguns exageram, né? Mas eu admiro. Porque lá eles falam com a emoção. A oração é de verdade, não é aquela coisa fraca, frágil, de palavras repetidas, não. É sentindo o que está falando. É por isso que quando a gente ora o Pai Nosso, como a gente vai fazer no final, o convite é para a gente prestar atenção no que nós estamos falando. Quando eu falo assim, Pai Nosso que estais no céu, eu tenho que sentir o que eu estou falando, é Pai Nosso, eu tenho que pensar, eu tenho que ter respeito quando eu falo Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Eu tenho que sentir o que eu estou falando, me arrepio, olha aqui, ó. Quando eu falei santificado seja o vosso nome, eu falei com sinceridade. Eu senti na hora, me arrepiando. Então isso é que é orar com fervor, orar de verdade. Então quando a gente fica orando assim, boca para fora, não funciona, viu? Não mesmo. E a ciência prova isso. É forçoso reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes.
É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e de sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxe ao espírito. E estejamos convencidos de que a oração intempestiva, construída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Então, pedir a Deus coisas impossíveis, é por isso que meu pai, sendo ateu, ele falava que a reza dele era melhor do que a da minha mãe, né? Porque meu pai era realista. Ele me ensinou muito do realismo. É por isso que eu me tornei kardeciano, kardecista. Porque Kardec é muito realista, não é não? Então, assim, adianta eu pedir a Deus assim, eu quero ser um campeão olímpico. Quê? Com 47 anos, com esse corpo? É sério que eu quero ser um campeão olímpico? Ai, ai. Primeira coisa, se enxerga, né? Põe um espelho na sua frente. Ou então eu quero casar com a Gisele Bündchen. É sério? Que a Gisele Bündchen vai dar bola para mim? Olha, gente. Se você ficar pedindo essas coisas para Deus, não vai acontecer. Então não adianta pedir carro, casa nova, apartamento novo, nada disso. Tirar você da dor e da doença, não vai adiantar isso não. Me dê, Deus, coragem para enfrentar essa enfermidade. Coragem para aprender com ela o que eu preciso. Me dê, Deus, resiliência, persistência, coragem para enfrentar os desafios do trabalho e conquistar os meus bens materiais. Me dê, Deus, coragem, inteligência, sabedoria para saber administrar meus bens, minhas coisas, para que eles me sejam produtivos. Aí eu estou pedindo alguma coisa lícita para Deus, né? Mas pedir sapato, marido, mulher, não. Não. Não mesmo, né? De jeito nenhum. Só vai trazer aflições. Só isso. Porque não vai realizar, né? Mas se acontecer, foi o diabo que te deu. Né? Eu fico vendo assim no trânsito, foi Deus quem me deu. Eu falei assim, nossa gente, onde é que Deus está distribuindo carro que eu estou precisando de um? Não faz sentido. Agora, se tivesse escrito lá assim, ó, Deus me deu força para trabalhar e comprar esse carro. Tá. Então aí sim, né? Peçamos a Jesus o dom da paz, da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhes os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. Então nós pedimos a Deus, porque a gente não se conforma com o fim do relacionamento, para trazer de volta a pessoa amada. Não pede a Deus, não. Vai naquela mulher que tem o cartaz lá no poste. Traz a pessoa amada em 3 dias, se for do mesmo estado. Porque se for do lado do Pará é mais difícil para chegar, né? Então não pede para Deus isso não. Pede para Deus assim, ó, me ajuda a ser um homem melhor para que eu consiga reconquistar de novo aquela mulher. Tá! Então eu tenho que fazer minha parte para aquela pessoa me querer de novo, né? Aí sim. Aí sim. Agora, pedir para Deus trazer de volta pura e simplesmente, sem fazer nada, né? Não. E a gente tem que parar de negociar com Deus também, né? Nada contra a fé de quem pratica, assim, minha sogra faz promessa. Eu estive doente aí de Covid, ela fez promessa. Né? E tadinha, depois foi lá pagar de acordo com a devoção. Não prometa, mas se você prometer, trate de cumprir, qualquer que seja a sua crença. Porque aos olhos de Deus é feio prometer e não cumprir. Viu? Não é errado prometer. O errado é prometer o que não vai cumprir, o que se sabe que não vai cumprir. Né? Então, se você promete, cumpra. Né? Mas a gente tem que parar de negociar com Deus. Né? Assim, ai, Deus, se eu sarar dessa enfermidade, se o Senhor trouxer a mulher amada em 3 dias, se for do mesmo estado, eu prometo que eu vou... Você tá achando que Deus é comerciante, né? É comerciante. Então, assim, eu te dou tantos R$1.000 e você me dá a mulher amada. É assim?
Eu vou lá e ofereço tanto lá de doação lá para a comunidade espírita Ramatiz, aí Deus abençoa a minha empresa. Não é assim não, gente. Vai estar barganhando com Deus. Deus pertence ao mercado financeiro agora? Gente do céu, é cada coisa que a gente faz, né? Se a empresa vai mal, se o casamento vai mal, se a relação com o filho, com a filha vai mal, procura a causa de verdade. É má administração, é crise econômica, é o dólar que está alto, sei lá, mas não é culpa de Deus, não. Deus não tem nada a ver com isso, não. É obra dos homens, né? O que você tem que pedir para ele é força, inteligência. Olha, me dê inteligência, Deus, para perceber o movimento dos mercados e saber conduzir o meu negócio para não ter prejuízo. Ah, está pedindo inteligência para Deus, para saber gerir suas coisas, né? É diferente. Não é pedir para tirar sua empresa do buraco. Tem muita igreja que faz isso. Pode ir para lá, viu? Só não sei se funciona. Só não sei se funciona, né? Porque a gente vê cada um chegando aqui que não funcionou. Então, porque não é assim. Não é assim que a gente conversa com a divindade. Existem muitas maneiras de orar, mas a mais eficiente delas é orar com sinceridade. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, ou que vos dê alegrias e riquezas. Vocês sabiam que os membros da família real não querem a coroa? Quem é que sabia disso? É porque a gente cresce imaginando que todo membro da família real ele é doido para ser o rei ou a rainha, né? Mentira. Vai lá conversar com eles e viver. Nenhum deles quer. Porque enquanto você não está com a coroa na cabeça, você usufrui dos benefícios de pertencer à família real. Na hora que você põe a coroa na cabeça, é só responsabilidade. A sua agenda, a hora de você acordar, a hora de você dormir, com quem você fala, para quem você sorri, o que você come, é tudo definido pelos outros. Você não tem mais liberdade nenhuma. Entendeu? Então pergunta qualquer membro da família real quem é que quer a coroa na cabeça. Ninguém quer, eles consideram um fardo. É por isso que a gente não pode ficar pedindo para Deus alegrias e riquezas. Deus me livre da fortuna. Pode ser que na próxima encarnação eu pague por estar dizendo isso e volte rico. Mas Deus me livre de ter que administrar tantas coisas e colocar isso à obra do Pai sem pecar, sem abusar, sem pegar um tantinho para me divertir, criar mais karma ainda, né? Deus me livre de ter essa tentação à minha disposição. Ó Senhor, afastai de mim esse cálice. Me dê só o suficiente para viver, um lugar de morar, um carro e dinheiro para viajar. Só. Mas não me venha com fortuna, com centenas de funcionários para administrar. Deus me livre e guarde. Porque centenas de funcionários para administrar são centenas de almas que estão sob a sua responsabilidade. Inclusive alimentar, ó. Então não é tão simples assim, né? Talvez não seja só flores. E nem sempre. Eu estive conversando com uma amiga empresária, sofrendo na época, já no fim da pandemia, mas a empresa ia à falência, não tinha como, faliu mesmo, né? A dor dela não era perder a empresa, adivinha, ainda bem que ela era uma cristã de verdade, né? Qual era a dor dela? Era o tanto de funcionário que ia não ter o salário mês que vem. Isso chegou a ponto de desespero, de ter que vir para um tratamento, a ponto de ter que ir parar no psiquiatra e tomar um remédio de tarja preta. Pensando no que seria do seu Zé lá da portaria, que tem 5 filhos. Pensando nisso, né? Já não dormia mais, já não comia mais, já tinha perdido a esperança. Agora, pasme, né? Eu não sei se foi obra do acaso ou da espiritualidade. A empresa faliu, mas aí apareceu um investidor e hoje ela está noutra. Só que com outros funcionários, com outro ramo de negócio, com outra vida. Talvez a vida quisesse que aquele ciclo se encerrasse, para que ela iniciasse um outro, né? Mas em momento algum ela pediu a Deus para socar dinheiro na empresa dela para evitar a falência. Não. Isso ela sabia fazer. Ela pedia a Deus força, esperança, coragem para não perder o sorriso nem no último dia, porque a funcionária da limpeza não poderia saber que tudo estava desabando. Senão ela também perdia a esperança. Então tinha que sorrir até o último dia.
né? Então pediu a Deus coragem e teve. Pediu a Deus coragem e recebeu, dentro do seu merecimento, dentro do que conseguia, dentro do que dava conta. Mas conseguiu, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo está assim, ó, se mergulhasseis no fundo da vossa consciência, quase sempre encontraríeis o motivo dos males de que vos queixais. E não duvideis de que um só desses pensamentos, partido do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial do que as longas preces repetidas por hábito. Mas claro que isso é impossível, né? Já vos lembrastes de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Quem é que pede isso para Deus? Alguém pede para Deus para se melhorar? Hã? Deus, ilumine a minha consciência para que santificado seja o nosso espírito algum dia. É isso. Nós estamos pedindo para nos melhorarmos, né? Pedir-lhe antes os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Gente, será que a nossa maneira de orar é a mais certa? A espírita kardecista? É? Nossa maneira de orar é a mais certa? É a gente que reza certo, todo mundo reza errado? Se você pensa assim, eu só lamento por você, viu? Porque tem muito que aprender ainda. Você acha que a oração daquele povo ali não vale nada? Só a sua que vale. Meu Deus do céu, orai e vigiai, viu? Orai e vigiai. Olha, Brasil, país de todas as crenças. Ai, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Façamos uma breve viagem sobre as manifestações religiosas do nosso país. Quem é que sabe o que é aquilo lá em cima no telão? O que é aquilo lá? Não é possível que você nunca foi numa igreja dessa. É uma igreja evangélica, que lá é um culto. E embaixo ali, naquela roda, aquilo ali é uma manifestação do candomblé, uma das religiões mais praticadas no Brasil, sobretudo na Bahia. Mas tem candomblé no Rio Grande do Sul e no Pará, no Amazonas e em Santa Catarina. Sim, não é só da Bahia não, viu? E o que é lá no cantinho de lá? Tá parecendo o Santo Daime lá de Manaus, não é isso? É. Eu ainda não fui não, mas eu vou um dia conhecer. Eu não tenho preconceito não. Eu vou na igreja católica, minha sogra. Se eu for a Manaus, eu vou lá no Daime, entendeu? Se eu for lá em São Paulo, no interior de São Paulo, eu vou no Sol Sagrado, da igreja messiânica. Não, eu não sou daqueles espírita bobo, que não, é só o kardecismo que salva. É só o kardecismo, não tem mais nada. Aí, se eu fizer desse jeito, que é só o kardecismo que salva, é só o kardecismo que é certo, eu vou estar fazendo igualzinho o cara fazia lá no Egito Antigo. É só o faraó que salva. Tem alguma diferença do adorador do Egito Antigo? Nenhuma, né? Mesma coisa. Mesmo hábito. Ah, o que é aquilo ali? Onde que é aquilo ali? Ó, tem gente sabendo, já foi lá, né? E o que será aquilo ali? Vamos ver se alguém sabe. Isso ali, aquilo ali, ó, é a maior festa religiosa do Brasil. Não é possível que nós espíritas não saibamos disso. Milhares de pessoas juntas para adorar Nossa Senhora. Aquilo ali é o Círio de Nazaré, que acontece todos os anos em Belém do Pará. Coisa mais linda do mundo. É aquilo ali. O que será aquilo ali, meu Deus? Hã? Aquilo ali é a celebração do dia de Iemanjá. Não é só na Bahia, o litoral do Brasil, de norte a sul, celebra o dia de Iemanjá. Até na Lagoa dos Patos, em Porto Alegre. Viu? Muito bem. A gente não sabia dessas coisas, né? Dia de Iemanjá. E aquilo ali? Nosso Senhor do Bom Fim na Bahia. Eu coloquei uma fitinha lá naquele mural. Quando eu estive lá, eu subi as escadas de joelho. Não foi por isso que meu joelho ficou doendo, não, viu? E amarrei uma fitinha ali. Né? Sendo espírita, o Senhor fez isso
Sim, porque ser espírita não me impede de seguir o rito de outra religião, desde que o que eu esteja fazendo com fé, com verdade no coração. Ao amarrar a fitinha ali, eu fiz um pedido que eu precisava de mais. E a graça foi alcançada. Foi, né? Só sei que funcionou. Vocês sabiam sobre aquilo ali, rapidamente? Antigamente, você sabe por que acontece a cerimônia da lavação das escadarias da igreja de Nosso Senhor do Bonfim, na Bahia? Porque antigamente as irmãs do candomblé não podiam entrar na igreja católica. Antigamente. Então, os padres fechavam a porta. Então, como sinônimo de gratidão pela porta na cara, elas lavavam a calçada da igreja, as escadarias. Hoje em dia, com esses padres mais jovens, tipo o padre Fábio de Mello, esses padres assim, né? Os padres saem lá de dentro e ajudam elas a lá. Eles saem lá de dentro com as vassourinhas para lavar a escadaria, junto com as baianas do candomblé. Isso é a coisa mais maravilhosa de se ver. Isso é o que o Nelson Mandela dizia assim, ó, e essa imagem, ela vale mais do que 1000 discursos. Um padre junto com uma baiana do candomblé lavando as escadarias do Bonfim. Isso significa respeito ao outro, respeito à fé do outro. Simples assim, né? As portas da igreja não se fecham mais. Elas permanecem abertas durante o ritual do candomblé, que acontece todos os anos na porta da igreja. E ali? O que é aquilo ali? A marcha para Jesus. Ninguém nunca foi? É super divertido, tem música, tem show. E acontece em São Paulo, e é uma das maiores concentrações de pessoas na cidade de São Paulo, todos os anos. Mas não só em São Paulo, acontece em diversas capitais brasileiras, tá? E ali, quem conhece? Ih, já fui demais. Hã? Já fui demais. Aquilo ali é o Vale do Amanhecer, em Brasília. Tá? Um dos templos mais belos que nós temos no Brasil. O Vale do Amanhecer é um grupo místico que parece muito com a Umbanda, mas não é Umbanda. É um outro segmento religioso que surgiu. Ele surgiu, é recente, não tem muitos anos, o Vale do Amanhecer, mas faz uma obra belíssima. Né? Quantas pessoas são curadas ali, quantas pessoas encontram um caminho, um norte, um motivo, né? Eu mesmo, quantas vezes já cheguei chorando às portas do Vale do Amanhecer e saí de lá sorrindo. E ali? Olha, rapaz! Né? Igreja messiânica. É lá no interior de São Paulo. Né? É ali que eles se reúnem também anualmente para uma celebração dentro da crença deles. Eu tive a felicidade de conviver com um membro da Messiânica, infelizmente a Covid o levou, ou felizmente, né, porque ele está agora no plano espiritual, e ele trabalhava conosco aqui. Ah, mas é assim? É! Ele era membro da Igreja Messiânica, se casou com uma de nossas aqui e frequentava a nossa instituição, era trabalhador de jalequinho e tudo. Trabalhava aqui às sextas-feiras e trabalhava ao sábado à noite na Messiânica. Ele trabalhava aqui com a esposa e a esposa ia trabalhar com ele lá na Messiânica no sábado. Simples assim. Quando fomos celebrar o casamento, eu fiz a cerimônia espírita e a ministra da Messiânica fez a cerimônia da igreja deles. Ai, é o amor, né? É só o amor que conhece o que é verdade. Para o amor não existe barreiras. Pelo contrário. E as religiões... O que é religião? Religião é religare. Religião significa relacionar-se com a divindade, religar-se à divindade, né? Então a religião deveria servir para unir pessoas. O que é aquilo ali? Vamos ver quem sabe. Eu quero saber, estou testando se nós conhecemos o nosso país. Já fui, toda vez que vou lá eu vou. É o templo budista de Foz do Iguaçu, um dos templos mais lindos que eu já vi. E lá, sabe como é que a gente ora lá? Porque os monges têm as cerimônias privadas deles, que a gente tem que respeitar. E uma das coisas que as pessoas não sabem quando visitam um templo religioso é que ali é um templo.
Então, quando a gente entra na Basílica de Nossa Senhora em Aparecida, você tem que fazer silêncio, você não pode ficar rindo alto, fazendo vídeo, né? E falando, olha aqui, gente, eu na Basílica. Não, ali é um templo, gente. Ali é uma casa de oração. Então, sabe como é que a gente ora? Os monges ficam reservados lá para dentro. Então, a gente não tem acesso a eles. Mas eles permitem que a gente caminhe pelo templo e eles permitem que a gente se sente em qualquer lugar, desde que seja na posição de lótus, como eles fazem. E aí a gente faz a nossa oração, a oração da nossa fé, não é budista, não. Se eu quiser sentar lá e fazer uma Ave Maria, eu posso. Os budistas não se incomodam com isso. A gente é que se incomoda, né? Tá vendo? Recomendo. Se for a Foz do Iguaçu, visite o templo budista. Eu fiquei lá uma meia hora meditando. Nossa, foi tanta cartaz que veio na minha mente, tanta coisa. E ali, alguém conhece? O nosso país é muito rico, existem muitas maneiras de orar. Alguém conhece aquela maneira de orar? Todo mundo, né? Todo mundo foi criado no catolicismo. A maioria de nós. Quem não? Eu fiz primeira comunhão. Quem aqui fez primeira comunhão? Ah, o tanto de católico. Que foi, né? Ou é ainda. Comunhão, crisma, tudo aquilo, confessar para o padre. Aí eu me confessei para um padre, tudo morrendo de vergonha. Aí o padre fugiu com a mulher da paróquia, que era casada, e deixou outra grávida. Aí quando ele aconteceu, mas tudo bem, foi viver a vida, hoje ele é um homem normal, né? Aí eu pensei, gente, eu com vergonha de contar para ele meus pecadinhos, é sério. Tá vendo, gente? Somos todos humanos. Não tem ninguém santo aqui, não. Nós que estamos aqui vestidos de jaleco branco, e hoje eu só não estou porque não deu tempo de ir em casa. Então, ninguém aqui é santo, não. Nenhum daqueles de jaleco branco ali é santo. Ó. Nós estamos todos aprendendo. Não tem santidade aqui. Né? Graças a Deus que não. Ah, mas é emocionante visitar a Basílica de Nossa Senhora. Ao falar de Nossa Senhora, né? Ao dizer... Ó Virgem Santa, rogai por nós, pecadores. Junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Abençoai nossas casas, as matas, os rios e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Quando a gente canta a Nossa Senhora, o nosso coração vibra. Então não importa se eu estou na basílica a ela dedicada, não importa se eu estou aqui dentro de um templo espírita ou no templo budista de Foz do Iguaçu. Se eu falar com Nossa Senhora da forma que eu acabei de fazer, eu me conecto a ela. A prece é sincera, é verdadeira. E é isso que importa, né? E aqui, alguém conhece? Estou acabando já para chegar para o passo, né? Alguém conhece aquilo ali ou não? Ninguém aqui é de Goiás, não? Ninguém come piqui com gueroba? Oh, meu Deus do céu, é o santuário do Divino Pai Eterno. Né? Toda vez que chega parente aqui, eu tenho que levar na missa lá. Meu sogro todo ano vem para fazer a caminhada, aí eu participo. Eu deixo lá na saída para a Trindade, aí eu vou com o carro para lá e fico dentro de um café lendo, aí quando eles chegam eu trago de volta para cá. Então eu participo da caminhada. Ativamente, né? Mas aquilo ali é uma maneira de orar a Deus. O meu sogro, ao fazer isso, ele coloca toda a sua fé naquela caminhada. Então eu respeito muito e acredito muito na oração dele, bastante. Só não faço igual porque eu sou mole, né? Não dou conta não. É isso aí. E aquilo ali, o que é? Aquilo ali é um templo islâmico, tá? Aquilo ali é a mesquita de São Bernardo do Campo, uma das maiores do Brasil. Sim, nós temos muitos muçulmanos no Brasil. E ao contrário do que o preconceito dissemina, o islamismo ensina o amor, a tolerância e a paciência, com as diferenças inclusive, coisa que muitos de nós cristãos não praticamos. Né? O que será isso, meu Deus? Aquilo ali são diversos segmentos de Umbanda Brasil afora. Cada casa de Umbanda tem a sua própria ritualística, né? E qual que é a nossa maneira de orar? A nossa maneira de orar é essa que nós faremos agora. A nossa maneira de orar é aquela que nós fizemos no começo da nossa conversa.
A nossa maneira de orar é inspirar o ar profundamente, soltar o ar bem devagar, inspirar o ar mais uma vez, soltar o ar lentamente. A nossa maneira espírita de orar é buscar colocar na oração a sinceridade dos sentimentos, a verdade daquilo que estamos pensando ou pronunciando, a verdade nas palavras. A oração, ela deve vir do coração, da alma de cada um. A oração não tem frases feitas, não tem palavras prontas. A oração funciona à semelhança daquela música que diz: como eu não sei rezar, eu só posso oferecer meu olhar, meu olhar, meu olhar. Naquele filme O Pagador de Promessas, em que a gente ouve a música da Elis Regina ao fundo, o pagador de promessas não sabia dizer uma Ave Maria, um Pai Nosso, mas ele sabia olhar para a cruz e as lágrimas desciam dos seus olhos. Porque naquele momento Deus testemunhava a oração mais sincera de um homem, de um pai, de um devoto verdadeiro, legítimo, um cristão de verdade. A oração sincera é a oração que Deus aprecia. É a oração que fala verdadeiramente com Deus. Ao pronunciarmos o Pai Nosso hoje, enquanto nós recebemos a bênção do passe, o passe que está acontecendo neste momento, o passe que também é uma forma de oração, porque nós estamos comungando energias. A semelhança do que acontece na Igreja Católica, quando recebemos a hóstia, nós estamos comungando o corpo de Cristo. Aquilo ali significa que nós estamos recebendo a bênção de Cristo. Aqui na casa espírita, quando nós interagimos com o passe, nós estamos orando, nós estamos transmutando energias, nós estamos recebendo graça, recebendo bênçãos, recebendo o pão nosso, recebendo o corpo de Cristo. Então, quando nós fizermos o Pai Nosso hoje, nós vamos sentir cada palavra pronunciada, cada palavra do fundo do nosso coração. Nós vamos entender o que estamos dizendo e vamos, sobretudo, sentir o que nós estamos pronunciando. Então, é com muito amor no coração que nós vamos dizer assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque só teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim nós oramos ao Pai. Não necessariamente precisamos dizer o Pai Nosso, não necessariamente temos que repetir tantas Ave Marias, mas nós podemos, com um simples olhar, dizer a Deus do fundo do nosso coração: é o que Ele espera de nós, é o que a divindade espera de nós, é o que a espiritualidade espera que nós aprendamos. Todas as maneiras de orar são válidas, mas chega mais perto de Deus aquela que é feita com sinceridade. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe hoje e sempre. Muito obrigado a todos, meus irmãos. Muito obrigado pela paciência e pela atenção.